Salve, minha rapaziada, vocês estão bom? Hoje eu vou mudar novamente de obra e eu vou falar do personagem Itoshi Rin de Bullock. Pra quem não conhece, Bullock é um anime de futebol, o mais conhecido atualmente, tendo Izagi Oichi como protagonista. E não é só por ser bom e bem desenvolvido, com ótimos personagens e também ser o meu anime favorito de esporte, mas também pela animação horrível do anime, que meu Deus do céu. Voltando ao assunto, no anime existe um projeto chamado Bullock, onde 300 atacantes adolescentes japoneses foram reunidos por Jinpachi Ego, o criador do projeto, para desenvolver e criar o melhor atacante do Japão, pois, de acordo com ele, a seleção atual do Japão está um lixo, e com esse projeto ele busca a salvação para o país. E aqueles jogadores que falharem ou não conseguirem se desenvolver no projeto serão forçados a se retirar e serão proibidos de jogar ou atuar pela seleção japonesa para sempre. Os jogadores são divididos em setores numerados de 1 a 300, sendo o número 1 avaliado o melhor jogador e o 300 o pior. O projeto Bullock tem ao todo 4 fases, sendo a primeira uma espécie de bobinho, onde o último jogador a ser atingido pela bola quando o cronômetro de 136 segundos chegar a zero será eliminado logo de cara. Isso é a primeira fase ali logo no começo do anime, tipo, eles são apresentados por que é o Bullock, entram no bagulho e já começa essa fase. Cada setor, depois da primeira fase, sobram alguns jogadores, e esses jogadores formam um time para jogar contra os outros para ver quem é o melhor. Após todos os acontecimentos, nos é apresentado na segunda seleção, finalmente Itoshi Rin, sendo avaliado o melhor jogador do Bullock, o número 1. A segunda seleção do Bullock foca em partida de 3 jogadores, onde a eliminação não é instantânea. Times perdedores vão para uma repescagem de 2 contra 2, e quem perde nessa repescagem é eliminado, com o vencedor podendo roubar, entre aspas, um jogador do time perdedor para avançar, aumentando a pressão por trabalho em equipe e habilidades individuais. Nessa segunda seleção, nos é apresentado as principais armas de Itoshi Rin. Aqui no Bullock, as armas são representadas como as principais habilidades de um jogador, o que faz o jogador ser bom, algo como se fosse a alma daquele jogador. Essas armas de Rin são dribles perfeitos e curtos, e a sua principal habilidade sendo os chutes curvados, chutes que fazem curvas insanas e que tem extrema precisão. A terceira seleção do Bullock é um arco crucial, onde os jogadores restantes, cerca de 35, são divididos em times A, B e C, para jogar contra times de elite mundiais, focando na coexistência com os 6 melhores jogadores. Então nessa terceira seleção, Izagi Oichi, o protagonista, escolhe o time de Itoshi Rin, e nesse time a rivalidade deles aumenta bastante, onde os dois evoluem juntos um contra o outro, assim, vendo suas habilidades e melhorando elas estando no mesmo time. Jinpachi Ego informa oficialmente os jogadores restantes que eles irão enfrentar a seleção sub-20 atual do Japão, tendo junto dela o jogador revelação do Japão, Itoshi Sai, irmão de Itoshi Rin. Quando Rin absorve essas informações, um espanto e ódio intenso o cobre. De primeira, não é apresentado o motivo dessa reação, mas a gente fica naquela dúvida do que poderia ser isso. Tendo Rin Toshi como o atacante principal e titular, nessa partida contra o Japão sub-20, vemos que Sai não se dá nem o trabalho de encarar seu irmão nos olhos, o que deixa Rin decepcionado e com raiva. Quando a partida é iniciada, o time do Bullock começa com a bola, onde os jogadores do Bullock perdem a bola ao tentar avançar no ataque, e com o passe perfeito de Itoshi Sai para o atacante do sub-20, ele acaba errando a bola após chutar ela no gol, e ela vai ao rebote para o escanteio. Sai corre diretamente para perto ali do escanteio e simplesmente chuta a bola com a perna esquerda, abrindo o placar para o sub-20 com um gol olímpico por cima do goleiro do Bullock. Depois desse gol insano, o nível atual de Sai espanta os jogadores do Bullock, que faz eles recuarem, porém não desistirem. E com a bola recuperada nos pés de Itoshi Rin, a mesma posição perto do escanteio, ele chuta com a perna esquerda, querendo provar que qualquer jogada de Itoshi Sai não é nada para Itoshi Rin. Mas, por um leve toque dos dedos do goleiro do sub-20, ele erra essa bola, e com um rebote e outras jogadinhas por ali, outros chutes e errando, sai o primeiro gol do Bullock, marcado por Seishiro Nagi. Depois de mais jogadas e ataques, Rin avança sobre a defesa do sub-20 e Izagi sobe com ele. Mas o capitão do sub-20, Oliver Aiko, o marca, com Izagi servindo de isca. Rin não passa a bola, mas Aiko não cai nessa isca, seguindo o Rin para onde ele estava indo para cortar para dentro do gol. Então o Rin, no lado direito, fora da área, chuta e marca o segundo gol do Bullock com um gol incrível de trivela.
Então o primeiro tempo acaba com uma intensidade gigante. Logo isso, uma substituição do sub-20 entra Shidon Ryusei, que marca 2 gols. Os 2 de fora da área, sendo um gol padrão e um outro gol de bicicleta. Os 2 juntos com a assistência de Saitoshi. Logo, várias outras jogadas, Rin impede um gol do sub-20. E aí é quando ele percebe uma coisa. Eu quero lutar sozinho. Mas o Isagi... Não. Vai, Rin! 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 Vai, Rin! 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 Não tão medíocre! Rin! Rin! O Blue Lock tá conseguindo acompanhar o meu futebol. Eu não tô sozinho. O que é isso? Que vontade de vomitar. Eu vou arregaçar vocês! Logo antes da partida do Sub-20, Jinpachi Ego chegou nos jogadores do bloco e os explicou algo que seria chamado de o fluxo. Seguindo, Jinpachi Ego explica que o fluxo é um estado onde o jogador fica com extrema concentração no jogo e esquece de tudo que está à sua volta. Apenas focado no jogo, e isso extrai o maior potencial do jogador e é aquilo como se fosse um despertar das habilidades do jogador. Após o despertar do fluxo de Toshihin, ele avança sozinho contra a defesa do Sub-20, usando as habilidades dos adversários contra eles mesmos. Cai morto, camarão. Eu sei que a sua arma é a velocidade. Então eu vou usar a sua aceleração. E vou pro lado contrário. Pra te destruir. Ah, o quê? Eu não sabia que ele era tão bom no mano a mano assim! Avanço do Doberman! Se ponha no seu lugar. Gira aí, velhote. Centro da gravidade. Explosão máxima. Ele usou o poder da minha investida pra acabar comigo por baixo. Que forma de jogar agressivamente mais brutal. Interessante, Rin Itoshi. Tenta superar tudo o que eu faço. É sério. Nem eu sou capaz de vencer ele. Desde que a gente bloqueie a zona de perigo, ele fingiu que ia chutar. Morre. Antigamente, Saitoshi e Rin Itoshi tinham uma relação normal de irmãos, onde Sai era o típico irmão motivador e protetor, e Rin o mais frágil e ingênuo. Desde criança, Sai já mostrava um nível insano no futebol, ganhando muitos campeonatos pequenos do Japão ainda criança. E em um desses jogos oficiais, Rin assistia seu irmão jogar, em mais um dia normal, quando de repente, no meio do jogo, após um cruzamento de Saitoshi, Rin invade o campo e marca um gol de voleio com assistência de Sai, fazendo Sai ficar impressionado com seu irmão, assim o juntando ao futebol. Juntos em uma cena bem simbólica de irmãos, Sai e Rin fazem uma promessa, onde Sai se tornaria o melhor atacante do mundo e Rin o segundo melhor. E tudo isso juntos, mas inesperadamente Itoshi Sai é chamado com 14 anos a ir ao La Real, o Real Madrid do bloco, que eu já tinha dito aqui antes. Um time europeu profissional, por suas habilidades excepcionais e visão de jogo boa, que aí já podemos ver o nível insano que ele tinha apenas com 14 anos. E após a despedida fofa dos irmãos no aeroporto, podemos ver que Rin fica muito orgulhoso com seu irmão, ficado muito feliz por ele finalmente ter sido reconhecido. Após o tempo, Sai retorna da Espanha após 4 longos anos, agora com 18 e Rin Itoshi com 17. Rin não parou de treinar e evoluir mesmo após a ida do seu irmão, jogando e ganhando vários campeonatos assim como Sai, se tornando cada vez melhor, e não é à toa que ele é o número 1 do bloco, né? Se tornando o jogador oficial melhor do Japão.
que joga e atua no Japão. E após Sai retornar ao Japão, ele chega em encontro de Rin em um treino após um jogo. Primeiro, o Rin sempre foi uma criança que se apoiava muito no seu irmão, uma criança que dependia dele para viver. Algo simples como decisões, jeito de agir, de falar, tratar os outros e até de jogar iguais ao do Sai, como apresentado no episódio 33 da segunda temporada do anime. Rin sempre teve uma dependência emocional e pessoal com Sai, e vimos nesse episódio que após a ida de Sai, Rin se sentia feliz e orgulhoso pelo seu irmão, que ele tanto amava. Na mente de uma criança, Sai se torna o sol, entre aspas, da vida de Rin, e é quando o sol é apagado que isso viria a mudar. Mas quando Rin se sentia mal, para quem ele corria? Quando não sabia o que fazer, para quem ele corria? Sim, seu irmão. Então, uma dependência emocional tão grande em seu irmão, uma admiração intensa e sempre querendo ser melhor pelo seu irmão. Na psicologia, esse fenômeno é chamado de pessoa dependente, onde o indivíduo sente uma necessidade excessiva de outra pessoa para se sentir seguro, feliz ou completo. A pessoa dependente muitas vezes terceiriza sua vida e bem-estar, baseando suas decisões e valor pessoal na aprovação e presença do outro, o que pode levar a um comprometimento da sua própria saúde emocional e anatomia. Isso é algo que definia Itoshi Rin, uma criança dependente. Então, imagina sua maior inspiração e sua visão de porto seguro, de repente assim, muda as suas ações e destrói essa visão, com insultos e dizendo que não era digno de ser seu irmão por pura fraqueza ou dependência, assim como apresentado no flashback. Agora, imagine essa pessoa mudar e sumir da sua vida por longos 4 anos e depois você louco pra rever essa pessoa, conversar e matar essa saudade, essa pessoa se renega, o rejeita, soltando insultos e contradizendo tudo que você acreditava sobre ela, jogando toda a sua admiração e amor no lixo por nada. Machucaria isso aí, não é? Seria confuso, talvez? Você sentiria raiva, não? Foi isso que Itoshi Rin sentiu depois desse reencontro. Agora, outra coisa. Pra mim, uma palavra que descreve Itoshi Rin é obsessão. Por quê? Você pergunta? Vamos lá. Eu divido Itoshi Rin em 2 atos. O primeiro ato é o Rin antes da ida do Sai para a Espanha, onde o Rin tinha uma obsessão pelo seu irmão. Ele queria ser igual ao seu irmão, queria ser melhor por ele, queria ser melhor pro sonho deles não morrer, mesmo com ele fora do Japão. Mas essa obsessão se atualiza, entre aspas, quando o Sai volta da Espanha. Aí entra o segundo ato dele, onde a obsessão se atualiza para destruir Itoshi Sai, acabar com seu novo sonho, humilhando, destruindo seu futebol e acabando com sua carreira. Aí temos um paralelo direto com Itoshi Sai. Após a Espanha de Sai, ele diz ao Rin que mundo afora existem atacantes insanos que vão além das habilidades e compreensão que eles tinham. E ele afirma ter atualizado, entre aspas, seu sonho, onde ele decide ser o melhor meio-campista do mundo, e que pro Rin trai o seu sonho compartilhado deles. E ainda vemos mais após a derrota do Sub-20 pelo Bullock. Sai vai até seu irmão e diz que o Japão tem um atacante que pode mudar o mundo, e mudar o país do Japão. E após essas palavras vemos a expressão do Rin voltar a ser como a do primeiro ato, pois uma pequena esperança do seu antigo irmão havia retornado e ser orgulhado dele, mas essa expressão muda ao Sai dizer que era Yoichizagi que mudaria o Japão. Então a expressão do Rin volta a ser a do segundo ato, porém mais intensificada. E por que a rivalidade dele com o Izagi aumenta após esse jogo? Eu vou te explicar. Porque pro Rin, destruir Izagi Oichi, no caso vencer ele, significa trazer olhos do irmão dele novamente. O que mostra que sim, Rin ainda tem pequenas coisas que partem de seu irmão. E é essa a corrente, entre aspas, que o faz evoluir, pois lá no fundo tudo ainda é pelo seu irmão, mesmo ele negando. No final da partida do Sub-20, uma calmaria toma os jogadores do Bullock, onde aparentemente o projeto Bullock havia acabado, com os jogadores descansando e até se encontrando fora dos campos, saindo juntos, jogando boliche, etc. Mas essa calmaria se encerra ao momento em que Dipatiego chama os garotos para uma nova fase. E ele não chama apenas os jogadores do Bullock, ele chama também os jogadores do Sub-20 do Japão. Menos o Sai, porque ele não quer mesmo. Onde após o sucesso insano do jogo do Bullock contra o Sub-20 do Japão, diversos empresários de todo mundo apoiaram o Dipatiego nessa nova fase do projeto Bullock. Que como o Bullock venceu o Japão, ele não se acabaria e mostrou para o mundo o potencial que ele tinha, com jogadores muito bons.
Então, nessa nova fase, apelidada de Liga Não Egoísta, foram juntados os 5 maiores times do futebol mundial, sendo eles Bastard München, inspirado no Bayern de Munique da Alemanha, Ubers, inspirado na Juventus da Itália, Manchester City, inspirado no Manchester City da Inglaterra, Paris X-Gem, inspirado no Paris Saint-Germain da França, e por fim o Barça, né, obviamente inspirado no Barcelona da Espanha. E com esses times, os jogadores teriam 24 horas para escolherem um dos times para participarem e melhorarem suas habilidades, dependendo da especialidade dos times, tendo os melhores jogadores do mundo como treinadores desses times, né, os maiores desse time, os maiores jogadores desse time, sendo Noel Noah no Bastard, o atual melhor jogador do mundo, Mark Snuff na Itália, Chris Prince na Inglaterra, Julian Locke na França e por fim Lavinho na Espanha. Então, no desfecho dessas escolhas, Hitoshi escolhe o PSG, Paris X-Gem, tendo Julian Locke como treinador, o astro do time. Essa escolha vem por causa do estilo de jogo do PSG e tem um contraste com o Bastard München, que é o time escolhido por Isaac Oichi. O PSG ele representa o total oposto do time alemão, focando em estrelas individuais e força bruta, talento bruto versus a organização tática e técnica do Bastard. Agora, na última partida da Liga Não Egoísta, que é a que importa para esse vídeo, nos é mostrado o time titular do PSG. Com uma encarada dos rivais Rin e Zag, o jogo começa. E como ela demora muito, eu vou falar apenas os momentos mais importantes para o vídeo. Kaiser, o jogador principal do Bastard, é interceptado por Rin, e Rin já dá uma zoada na cara dele. E mostra uma mudança brutal em suas habilidades e visão de jogo, quando o mesmo passa por 3 jogadores do Bastard seguidos com dribles rápidos e perfeitos, algo que se assemelha a Hitoshi Sai. Shidou abre o placar com o primeiro gol. Agora com vários passes e interceptações, a bola chega no Izagi através de um passe e na frente do gol. Rin e Kaiser tentam impedir, mas Izagi em uma nova técnica e empata o placar pro Bastard, deixando Rin e Kaiser extremamente irritados com a situação, onde seu maior rival empatou o placar. Dito isso, a destruição no campo enfim começa. Rin! Vamos, seu fraco. Aniquilar! Muito lento. Mais. Venha até mim. Para o limite do meu golaço. Droga! Que tipo de movimentos são esses? Droga! Eu não consigo acompanhar. Esse é o alcance do Rin. Ele não chutou? Por que não? Ele poderia ter marcado se tivesse chutado. Você está errado. Se fosse Toshisai, ele diria, ainda está morno, certo? Mesmo se eu marcar assim, isso não levaria à minha evolução, certo? Queimar a própria vida significa o ato de colocar seu eu mais forte no alvo mais forte. Vá, reúna todos aqueles que possam morrer comigo. Hã? O que ele tá dizendo? Eu não sei. Você poderia ter marcado! Vai começar de novo só porque não está satisfeito? Se isso fosse uma partida oficial, você seria banido pra sempre. Sim, totalmente. Esse é o pior tipo de egoísta. Uma criatura incompreensível que até meu cérebro não consegue analisar. Uma besta da destruição. Vocês já jogaram futebol com suas vidas em jogo? Já viveram acreditando absolutamente que matariam alguém e se dedicariam totalmente a isso? Alguém me dê a ilusão mais forte que supera Sai. Me dê isso com sua vida em jogo! Ele é assustador. É tudo que você tem, Isagi Oichi. Você está desqualificado para ser meu rival. Ei, você, o do contra incompetente. Eu não preciso mais dos seus passes desleixados. Não se ajuste, apenas destrua. Me dê o seu impulso. Rabona Cross! Hã? Ih, um diabo especial, seu bobo. Eu vim para te matar, rival não oficial. Isso mesmo, essa é a parte mais cruel. Um ponto de chute que vocês dois podem alcançar. Continuem, matem uns aos outros atacantes.
Corrida diagonal! Você está fugindo? Não, seu inseto inútil. É um desafio para um chute mais difícil. De um ponto alto que o judô não consegue alcançar. Um chute sem precedentes. Isso é morno. Ah, Ainda assim, muito morno. sério? Mesmo com esse chute, eu não consigo superar a ilusão desse cara. Esse é o seu limite? Você não pode ser o melhor do mundo. Se eu não superar essa imagem, eu não posso evoluir mais. Me dê um novo impulso. Não preciso mais de você em minha vida. Eu até arriscaria minha vida nisso! Isaac. O curso do chute está bloqueado? Não. Ele está vindo. Eu não vou deixar você chutar, seu maluco! O impulso de atacar está subindo. Eu quero morrer com você. Uma imaginação de destruição sem precedentes. Meus desejos. Esse impulso. Eu quero liberar tudo. Acho que é porque é você. Afinal, Isaac. Louco! Chute de impacto! Enquanto eles estão colidindo? Não! O canto esquerdo aberto! Ah! Um chute de alta precisão no canto direito, além da multidão! Você está dando um chute livre no ar! Seu monstro! O que é isso? Estou sendo lançado longe. Isso é bom. É gol! Atenção, mundo! No último minuto, PXG empata o jogo. Este é o número 1 do Blue Lock, Toshirin! Um chute de impacto. Aquele cara. E mesmo após esse gol insano, o PSG é derrotado, com o último gol de Zagiot, encerrando assim a partida com a vitória do Bastardo. Enquanto a Liga Não Egoísta rolava, diversos times em torno do mundo davam seus lances nos jogadores, e os 23 mais caros seriam levados para a Copa Sub-20. E com o final dessa partida, Toshirin está empatado no topo com Izag, ambos com 240 milhões de ienes. E é isso, rapaziada, espero que tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo bem trabalhoso, então espero que gostem aí. Se inscrevam no canal, deem like, que ajuda bastante, e é nóis. Falou!